Agora nós teremos a apresentação do Dr. Pedro Miguel da Costa Pedro. É uma coincidência hoje, nós temos dois palestrantes portugueses. O Dr. Pedro Miguel da Costa Pedro, ele é um pesquisador que realiza suas pesquisas em São Paulo. Ele é do Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma ONG, a ONG IP. O Dr. Pedro, ele possui graduação em Animal Behavior and Evolution da Bucknell University e doutorado na genéticas de populações da Universidade de Leeds. Atualmente ele é editor de uma revista. O professor Pedro, ele tem experiência na área de genética. Então, ele irá nos apresentar a palestra Viabilidade da Vigilância de Espécies Vetores no contexto do metabarcoding, um estudo de caso da restauração ecológica. Então, doutor Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcia. Estão me ouvindo? Sim, ok. Ótimo. Doutor Pedro não é preciso, Pedro mesmo. Ok. Então, eu acho que sou meio... Você falou que os alunos são de todas as áreas, então eu meio baixei a barra para, assim, meio explicar a parte genética mesmo. E então eu acho que embora eu já tenha trabalhado, aliás, nas clínicas aí na Faculdade de Saúde Pública, bastante tempo até com colicídios e com a identificação de colicídio e monitoramento de colicídio, esses últimos anos eu estou mais com o foco da preservação mesmo, das pesquisas ecológicas, mas o que eu vou falar hoje não deixa de ser uma pesquisa ecológica, ou seja, a epidemiologia entomológica, que a Sofia notou como uma das prioridades. E então o que acaba acontecendo é que no meu trabalho eu pego muito inseto. A ideia é de pegar muito inseto para responder perguntas ecológicas. E uma das maneiras que eu pego insetos é as CDCs, que vocês todos conhecem, que é uma luz com ventilador e que fica ligada à noite e acaba mostrando insetos que são atraídos. E, e como cai muita coisa lá dentro, ah, o, eu consigo, digamos, calibrar as minhas hipóteses baseado no que está lá dentro. E uma das coisas interessantes nesse sentido é que o, os bichos hematófagos, os bichos que se alimentam de sangue, de vertebrados, meio são uns indicadores da saúde ecológica, porque muitos deles são específicos a algumas espécies de vertebrados, geralmente mamíferos ou pássaros. Então, a biodiversidade dos vetores, ela meio segue também a biodiversidade da saúde ecológica. Então, você pode calibrar uma área de referência de mata e dizer aqui são os vetores que existem nesta área e comparar outras áreas e pela essa associação dos vetores com o ambiente, né? Eles precisam de vertebrados, eles precisam de uma certa um habitat de oviposição, um habitat de, enfim, são indicadores muito relevantes para para o monitoramento ecológico. Então, eu peguei muitos insetos e o que eu vou falar hoje é uma sub-pesquisa, digamos, desses insetos que a gente coletou, que envolveu os vetores. Especificamente, até agora, foram os flebotomíneos. E embora a gente vai continuar eventualmente também analisando os colicídios, os pernilongos, mosquitos que caem dentro das armadilhas. Todo mundo está vendo aqui a minha tela? Sim, agora entrou Ótimo, no modo grande, tá? Tá ótimo. que bom. Então, eu vou falar mais na parte, embora a parte ecológica e
e sobre a restauração especificamente, que é, aliás, é uma das coisas que não falei, mas o IP trabalha muito em restauração. A gente é um dos maiores restauradores de Mata Atlântica do Brasil. A gente casa isso com o mercado de carbono e aliás, com saúde também. Já tivemos bastantes trabalhos no âmbito do One Health. Enfim, a gente está plantando em média agora 2.000 hectares, ou seja, uns 5.000 campos de futebol por ano, principalmente no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo. E uma das, não é uma coisa que é muito falado, mas uma das preocupações é sempre que a gente está plantando tanta mata que a gente não quer ser acusado de plantar mata que atrai ou aumenta ou altera o balanço dos vetores. Então, o que eu vou falar aqui hoje vai ser mais ou menos nessa linha. A nossa pergunta é, a gente quer saber se as matas que a gente está plantando posam um risco para a saúde humana, especialmente, obviamente, os humanos que moram ao lado dessas matas. Então, isto aqui não vale a pena cobrir muito, mas como a Sofia mencionou, no Brasil, 7 milhões de pessoas anualmente são impactadas por os vetores, custam quase mais ou menos 10 bilhões ou até mais de 10 bilhões de reais e representam os 20% de todas as doenças infecciosas. Então, isso significa que existe uma relação essencialmente direta no controle, ou seja, na eficiência dessa vigilância e na redução dos custos. Se você consegue detectar a presença do patógeno ou a expansão geográfica do vetor de uma forma precoce, você consegue tomar medidas que acabam reduzindo esses custos, esses negativos. E, como eu falei, eu uso CDCs. Uma das armadilhas que eu uso e que é mais relevante nesta palestra é o CDCs, que é a armadilha que atrai pela luz. Então, hoje, os vetores que eu vou mais discutir são os mosquitos e as moscas sendo os flebotominos, vetores de leishmania, e os helicoides também, que são ainda menores, e os mosquitos a gente todos conhece. Eu acho que a Sofia tocou e mencionou as três dimensões da vigilância, que é você monitora o vetor, monitora o patógeno e monitora os hospedeiros, as coisas que são intermediários nesse ciclo. E isso acaba sendo um exercício em identificação taxonômica. Você quer saber espécies. A gente sabe que existe espécie de leishmania, existe espécie de vetores, existe espécie de hospedeiro. Tendo esses dados em combinação certa, pode já ser um alerta para a necessidade de um estudo aprofundado ou de um monitoramento aprofundado. E atualmente, essas identificações de espécies, geralmente para os insetos, é feito ainda com morfologia, com um pouco de DNA, pelo que eu compreendo, né? Já há uns tempos que eu estou fora dessa área. Os testes do patógeno, eu acho que é imunologia, né? Algo a ver, como a Sofia falou, teste de ELISA, etc. E, e também agora, especialmente com o repasso sanguíneo, as pessoas estão usando muito o DNA, porque até agora o hospedeiro era uma coisa que se descobria visualmente, ou você ia ao lado de um galinheiro, colocava a sua armadilha, ou você visualmente falava, a gente achou esses bichos picando estes outros bichos, e agora tem um forte movimento de isolar o DNA que está dentro de um vetor engurgitado com sangue, que é uma coisa bem interessante nesse sentido. Então, acaba sendo que dentro de um tubo você consegue ter ambos o vetor, o hospedeiro e
e o patógeno, que é muito legal. É o que eu adoro, que é simples, simplifica o trabalho de campo, né? Porque especialmente quando você está ainda em campo, em matas fechadas, não é muito conveniente carregar muitas coisas ou muitos reagentes, então se você consegue colocar todas essas coisas em um tubinho só, ajuda bastante. Ahm, então, o que eu conheço algumas pessoas nesse monitoramento em São Paulo, na vigilância em São Paulo, e uma das coisas que eu quero sempre, que eu acho que seria um complemento, porque eu reconheço que os protocolos atuais já têm já estão estabelecidos, os dados são confiáveis e são altamente precisos, digamos. O que eu acho que eu estou recomendando aqui com a minha palestra é algo mais superficial, um monitoramento mais superficial que é menos custoso e que se adapta bem a um monitoramento geográfico mais amplo. Além disso, a gente também desenvolveu umas técnicas de baratear ambos o trabalho de campo, a quantidade de pessoas necessárias e o treinamento e a especialização dessas pessoas para fazer o trabalho de campo. Como eu falei, isso já aumenta a nossa possibilidade de, de amostrar em uma área geográfica grande. E outro problema também é os gargalhos, como a gente falou que a morfologia é usada para identificar os vetores especificamente, e essa identificação ainda é, por grande parte, feita com lupa e os insetos. Então, eu acho que isso geralmente é um dos maiores gargalos. Então, isso é o que a gente gostaria de complementar para diminuir essa pressão na vigilância atual. Então, como eu falei, e pelo que eu compreendo, o que eu acho, as duas grandes maneiras de coletar bicho são o CDC, que são essa armadilha ao lado, e eu acho mais para ter uma ideia do tamanho da infestação ou da quantidade da infestação, os imaturos também, usando uma concha para pegar as larvas, geralmente dos quelicídios. E os três que têm mais relevância em São Paulo, pelo menos, em termos do custo, do impacto social ah, para, para a sociedade, seriam os colicídios, os pernilongos, os mosquitos palha, os flebotominos e os pólvora, que são os clicoides. Como a gente já tinha falado, os CDCs são comprovadas para a amostragem de todas essas três, ou seja, é uma armadilha que consegue abranger a maioria dos vetores que nos preocupam aqui em São Paulo. Tem um porém, obviamente, que é uma luz que atrai bichos, então bichos diurnos, especialmente os colicídios, que transmitem febre amarela silvática, vão precisar de ser coletados de outra forma, mas a CDC geralmente é um catch-all, pega tudo. E como eu falei, no final do dia você tem uma amostra aqui embaixo que contém o hospedeiro, o sangue, aliás, o sangue do hospedeiro, o patógeno, se ele existe dentro do sangue ou dentro do inseto, e o inseto. Então eu acho isso uma, um ponto de venda bem interessante. E aqui chega o problema que eu falei que é o grande gargalo, que é estes resultados. Você vê que o que cai dentro de uma CDC, dessas armadilhas, é isto. Mariposa, obviamente, é atraído para a luz e tudo mais que é atraído, e para você achar um culicoides aqui, você vai passar, mesmo com técnicas de subamostragem, etc., você vai passar umas semanas, depois você tem que identificar e, aliás, colocar uns limites estatísticos na quantidade, né? Porque, em princípio, não é toda a amostra que é triada. Então, o DNA, de uma certa forma, pula essa etapa
e ele consegue, a etapa de triagem, e ele consegue, aliás, dar uma resposta de tudo que está lá dentro, não só de uma subamostra estatística. Então, aqui, a gente está, eu coloquei aqui né, os pernilongos, os três grandes grupos que nos relevantes em São Paulo, os pernilongo, os flebotomíneos e os calicoides. Então, o problema do colicoides, mais ainda do que os outros, é que eles são tão pequenos que a triagem é difícil e a identificação é ainda mais difícil, em alguns casos, por razões de chaves insuficientes, chaves morfológicas. Obviamente, o DNA, ele meio complementa isso, complementa a morfologia, porque ele dá para você aquela sequência. Pode ser que a sequência não seja totalmente honesta, mas é uma sequência que é objetiva, não requer todas as pernas ou todas as escamas do bicho, não muda entre pesquisador ou entre morfologista, então tem esse benefício. E, obviamente, a gente geralmente não faz a triagem do que cai dentro das nossas armadilhas, só se cair um besouro, algo do tamanho muito impressionante que vai atrapalhar a extração do DNA, a gente remove, mas em princípio eu coloco tudo junto, nas fases, no pipeline do DNA. Como eu falei, você não precisa do bicho inteiro. Pelo que eu compreendo, estas armadilhas que não são baratas e são de uma certa sofisticação, elas são desenhadas para preservar a morfologia do bicho, ou seja, elas foram feitas para uma época que não existia identificação DNA, então você tinha que ter um bicho que estava bem armazenado, o ventilador tinha que ser de uma velocidade X para não quebrar o bicho, enfim. Isto aqui é o resultado das nossas amostras de quais eu vou falar hoje, que foram coletadas lá no Pontal. Então você vê que tem um monte de mariposa e daqui dentro tem alguns bichos que não me importam, para falar a verdade, não me importam muito os bichos em si. Um esquemático rápido do histórico, que você tenha muitas amostras e tinha que ter muita mão de obra para processar. Quando você complementa isso com uma análise, mesmo superficial com o DNA, cada tubo essencialmente vira uma amostra. Pode ter milhares de bichos dentro deste tubo, mas você trabalha com os tubos de coleta. Então, uma pessoa em si ah, pode testar umas perguntas bem interessantes. Desculpa, eu não devia ter feito isso. Deixa eu remover aqui. Ahm, então, a técnica que é usada, que eu imagino que a maioria de vocês podem já conhecer, é o meta-barcoding. O meta-barcoding é uma maneira de você sequenciar o conteúdo daqueles tubos usando um marcador padrão, usando primers para o marcador, e aí você pode amplificar tudo, pode gerar sequências para todo o conteúdo, ou você pode gerar sequências para só uma subamostra, uma subgrupo desses tubos. E por várias razões que eu vou explicar, depois o que eu faço é o segundo, eu vou atrás dos flebotomíneos especificamente, dos colicídios. Então, eu tenho os primers que vão atrás desses grupos específicos. E com agora a colaboração também da Lúcia, recentemente, a Lúcia me catou para fazer a apresentação depois da gente trocar uma ideia, umas semanas atrás, eu tinha essas amostras, eu já tinha analisado os vetores, estava no processo de identificar os hospedeiros, mas eu achei que seria um complemento muito interessante ter também o testado para a leishmania. Então, eu me reuni com a Lúcia e um bem bolado saiu. Aqui estão as etapas do meta-barcoding, né? O meta-barcoding devia ter falado, se alguém conhece DNA barcoding, que é que você associa uma sequência de DNA a uma espécie. O meta-barcoding é quando você não está só preocupado com uma espécie, você tem várias espécies dentro do mesmo tubinho, então isso vira um meta, é um mais holístico, digamos, mais abrangente. É basicamente o normal, você amostra o bicho, você extrai o DNA
ou no meu caso, eu extraio todo o DNA daquele tubinho, Falcon, faço amplificação com os primers, sequencio e depois um processo bioinformático que não é muito custoso. E então, agora o que eu vou falar é, não sei se, imagino que a Sofia sabe, mas no Brasil os portugueses são conhecidos como frugais. A gente gosta de poupar. E eu sempre falo isso. E então, mesmo como a gente falou, quanto mais você consegue fazer essa vigilância, mais você reduz o custo. Então, eu acho que poupar é importante que você aumente essa cobertura. Então, em termos da coleção, como eu falei, as CDCs normais, em princípio, custam até R$ 1.000 ou até mais, mas isto é feito para aquele mundo de morfologia, que a gente queria ter o bichinho inteiro, não danificado. Hoje em dia, com R$ 50, você consegue comprar um ventilador de computador e o resto tudo você consegue, ah, assim, aliás, o que você precisa é o ventilador e a luz. Então, você tendo um ventilador e a luz, o resto é meio idiosincrática, não tem muito segredo. Os bichos acabam sendo destruídos. Isto aqui não é meu, eu estou fazendo uns, mas as fotos não foram tão legais como estas. Mas, enfim, o bicho acaba sendo destruído, mas isso não nos importa porque o DNA está lá. Ah, eu aqui mencionei os CDCs, né? O meu foco atual é CDC, mas a gente já usou o protocolo em termos de vigilância epidemiológica, a gente já usou com armadilhas químicas, ou seja, armadilhas que atraiam os vetores com químicos, não luz, com larvas apanhadas em massa no ambiente e até com DNA ambiental, que é o DNA que é liberado pelas larvas dos colicídios, óbvio, quando elas estão na água. Então a gente nem coleta as larvas em si, a gente coleta as células que elas perdem enquanto elas estão no ambiente. Então, o protocolo funciona, é amplamente adaptável para vários tipos de amostra. Em termos da extração de DNA, que é a próxima etapa do pipeline, tudo que eu faço, a gente trabalha muito com bactérias, com bichos coletados no solo, mas a gente padroniza tudo para ser tudo usado dentro de um tubo Falcon 50. Então, o Mosquito Magnet, que é aquela armadilha química, basicamente só vai render bicho hematófago, geralmente colicídio. Então, você tem uma amostra bem limpa, só de pernilongo. As CDCs, obviamente, têm mais de outros bichos que não são hematófagos. Aqui estou mostrando como é que a gente acoplou o CDC com o tubo, né? A gente usou uma meia. Então, basicamente, isto, a gente deixando os resultados que eu vou apresentar depois, a gente deixou isto em campo, eu acho que foi 5 dias, agrupou todas as amostras em um tubo só, ou seja, 5 dias viraram um tubo, e foi isso que a gente usou para os dados que eu vou mostrar, e também se você está usando larvas, o protocolo não muda. Basicamente, o que a gente faz, a gente remove a água, primeiro fisicamente removendo a água, depois colocando em sílica, a gente adiciona as bolinhas de aço que alguns de vocês querem conhece, e algumas pessoas usam um lysis mill, que é uma maneira de você agitar as bolas de aço para elas decimarem, macerarem o conteúdo. Então aí você libera as células, libera um DNA e já quebra a grande parte da parede celular. E então, mas as bolas de aço eu compro no Mercado Livre, mas isto aqui é uma coisa que a gente achou muito, como se fala, ah, muito luxo. Então eu vou mostrar aqui o que a gente faz, assim, para os pernilongos e para outros organismos, que quando a gente faz nossas extrações, que é basicamente cano de PVC e uma serra tico-tico. Acaba fazendo a mesma coisa, especialmente quando você usa as bolas de aço, que têm uma densidade maior, que não precisam da força bruta das outras máquinas comerciais. Então, agora, deixa eu ver aqui, ótimo.
Então, agora a gente vai falar dos primers, né? Terceira etapa no pipeline. Como a gente falou, o primer tem tem que ser selecionado, né? Porque não é todos os primers são apropriados para todas as coisas. Por exemplo, os flebotomínios, como eles são relativamente pequenos e têm muito DNA de lepidóptero, né? Mariposa. O que vai acontecer, às vezes, é que você, usando um primer, os primers são curtos pedaços de DNA que ajudam no processo molecular, e esses primers, se eles fossem muito universais para todos os insetos, você obviamente iria perder os dados dos flebotomínios no meio dos dados do Lepidoptera. Isso é uma das razões que eu uso primers específico para cada grupo que me interessa. Para isso dar certo, o seu marcador tem que acontecer no genoma mais que uma vez, né? Obviamente tem muitos genes que são mono, você tem só uma cópia, mas muitos deles também têm várias cópias. Então, quanto mais cópia, mais você vai conseguir achar essa molécula no tubo. Ah, a amplificação desse marcador genético deveria resultar em uma diferenciação entre espécies, ou seja, você quer que a sequência diferencie entre duas espécies, particularmente espécies próximas filogeneticamente. Eu uso umas que são altamente específicas para o grupo taxonômico, então isso a gente consegue fazer nos primers, no design do primer, e, e também eles excluem a espécie que não nos interessa, mas o primer também pode ser feito para ser altamente específico para esse grupo, ou seja, ele não vai ter primer bias, que eu vou discutir mais tarde, em breve, eu acho. E só um adendo sobre o sangue, como o sangue já está processado pelo inseto aliás, geralmente já está no conteúdo intestinal, né? O DNA está degradado, então geralmente é usado um amplicon, né? Uma sequência, é gerada uma sequência mais baixa, geralmente do DNA mitocondrial. Então isso é basicamente a parte da amplificação do PCR. Aqui estou falando um pouco sobre aquilo dos primers não serem universais. Se você vê o COI, que é o grande barcode usado, você vê que cada três letras tem uma coisa que não é ACGT, é uma posição degenerada, que aqui, se você olha nestes pernilongos aqui, você vai ver que esta primeira sequência, né, CCY, então o Y considera um T e um C, depois você tem um CC, enfim. Estes parametros degenerativos geram uma inconsistência no produto do sequenciamento, porque às vezes eles preferem os anófilis, mas você faz a mesma coisa outra vez e eles vão e amplificam mais Culex. Então eles não dão não é muito quantitativo no sentido. E isso é um tema atual no mundo do meta-barcoding, né? E geralmente a solução que é encontrada é usar outros marcadores. E aqui está mostrando um pouco o que é que acontece quando você usa uma sequência ou uma sequência de primer e a variabilidade da estimativa de diversidade. Então você vê que tem uma grande variabilidade e essa variabilidade, especialmente quando ela é relevante para a saúde epidemiológica, pode ter consequências. Então, eu vou rapidinho, porque não quero passar muito tempo aqui, mas o que a gente faz geralmente, a gente escolhe uma parte do genoma do 28S, a gente não usa mitocondrial, o COI, o famoso COI é mitocondrial, a gente usa o ribosomal. Ele é também abundante, embora potencialmente 10 vezes menos abundante que a mitocôndria, ele é altamente polimórfico, e ao contrário do COI, que tinha todas aquelas polimorfismos em cada três bases, você vê que todas estas dípteras têm é conservado, é um primer bem conservado. Só nesta parte é que a gente vê que existe uma diferença entre os colicídios e o resto dos dípteros. Então, o que eu faço geralmente, eu desenho os meus primers
para refletir isso. Então, se você vê este primer meu, o primer aqui em cima, a sequência do primer, você vê que ele é totalmente igual à sequência dos bichos. Bichos que não são colicídios, que não são colicídios, você vê que vai amplificar um pouco. Então, geralmente é quironomídeos, né, que são os filogeneticamente mais próximos dos colicídios, e Menoptera, tudo o resto você vê que nenhum deles tem um C. O C só ocorre em díptera e principalmente em colicídio. Então, quando a gente faz um PCR, estes bichos aqui não vão amplificar e a gente não vai ter aquela inundação de dados que a gente não quer. A gente só quer os dados dos colicídios. De novo, aqui está mostrando a consequência dessa conservação no primer. Quando você faz o mesmo PCR várias vezes, você basicamente tem uma concordância, não tem muita variação entre as tentativas. Um, isto aqui é baseado nos resultados que já foram publicados nossos, quando eu trabalhava na Faculdade de Saúde Pública, e quando você compara, por exemplo, a morfologia, o trabalho feito com a lupa, com os resultados do DNA, você vê que basicamente o DNA é congruente com a morfologia. Ele até acha coisas que a morfologia não acha, né? Então a gente vê que aí dá para ver os benefícios. Desculpe, eu tô aqui com esta janela me incomodando. Enfim, então isso significa que o Mail barcoding é importante para diferenciar diferenças interespecíficas, né? Várias espécies de colicídio, a gente consegue dizer qual é a proporção de cada, mas também é interessante que a gente consegue diferenciar as espécies intraespecíficas. Então, isto aqui eu acho que é Aedes albopictus, e a gente vê que em diferentes lados da Serra do Mar, a gente tem uma proporção da diversidade intraespecífica que reflete a população. E se você fizer isso com o COI, você não vai achar essa diferença. Ou seja, a gente consegue dizer com uma certa confiança que uma amostra veio de São Sebastião ou veio de São Paulo. Então, isso aí é o outro benefício do 28S. Aqui falando um pouco mais sobre o sequenciamento de nova geração, que é essencialmente a última etapa que você fica rezando para os resultados darem certo, porque é uma longa pipeline, é uma longa pipeline, e quando você manda as amostras para sequenciar, e elas chegam bem, aí você está terminando com o trabalho de laboratório e o resto é tudo no computador. Enfim, o sequenciamento que era usado originalmente, quando era só barcoding, era o sequenciamento Sanger, que você colocava um bicho dentro de um tubo, fazia o PCR e gerava uma sequência, que era a sequência, o barcode desse organismo. Hoje em dia, a tecnologia progrediu que você pode colocar todos os bichos no mesmo tubo e os resultados não vão significar alguma coisa. Antigamente, se você colocava 2 ou 3 bichos no mesmo tubo, você não compreendia os resultados. Agora, é uma coisa que é feita com regularidade. Então, isto é o que eu falei. Isto aqui é parte de um projeto que a gente teve na Amazônia. A gente coletou montes de bichos, milhares de bichos com o Mosquito Magnet. E, essencialmente, a nossa unidade amostral é um tubo com milhares de bichos. E imagine quanto isso não é interessante, Sofia, no escala, aqueles mapas que você mostra de cobertura geográfica. Eu acho que isso é uma contribuição interessante pelo menos nesse sentido. O sequenciamento que é mais usado hoje em dia é a Illumina, geralmente sequenciamento de baixa escala, como é o que eu faço, é o MiSeq, que diminui substancialmente o custo de identificar um bicho usando uma sequência de DNA. Então, aqui, antigamente, a gente gastava tempo e bastante dinheiro para ambos fazer o trabalho de laboratório e a triagem, e hoje em dia a gente consegue embora o custo não é baixo, os dados são gerados por quilo de dado, é muito atraente essa tecnologia. Outra coisa que eu gosto, que eu estou tentando me inserir, é usando as tecnologias portáteis de sequenciamento, que aí você não só
está gerando os dados, mas você ainda tem aquele medo de enviar as amostras para o sequenciador e elas não chegarem, ou ter que esperar 2 semanas ou um mês. Você recebe os dados essencialmente na hora ou o dia depois, que é especialmente interessante. Então, isto aqui é um desses novos sequenciadores mais baratos, do Nanopore. Eu acho que este aqui ainda não é, eu acho que é um protótipo, mas vão existir em breve. Agora, sobre a bioinformática, a gente gera sequências, algumas pessoas agrupam sequências que têm a similaridade de 97%, algumas pessoas não agrupam. Eu gosto de não agrupar, porque aí me dá o conteúdo total dos bichos, da diversidade genética, digamos. Mas quando você agrupa, você perde essa diversidade. Mas quando você não agrupa, eu devia ter falado, você não, você potencialmente tem mais do que uma sequência para a mesma espécie. Ou seja, você tem duas sequências, mas elas não representam duas espécies. Um, o, obviamente, uma parte importante da bioinformática é ter uma base de dados de referência para você saber quais sequências indicam quais vetores. E agora eu vou falar rapidinho sobre a outra parte, ou a parte específica da minha apresentação, que é o nosso trabalho lá no Pontal do Paranapanema, que fica do outro lado de São Paulo. Aqui o IP, isso aqui é o Morro do Diabo, é um parque de 34 mil hectares, razoavelmente bem preservado, árvore gigante, muito legal. E aqui é um exemplo da restauração que a gente faz. 15 anos atrás, isto aqui era pasto. As vacas iam até o rio Paranapanema, bebiam, e a consequência era aquelas coisas de sempre, quando você não tem essa mata ciliar protegendo a água. Então, tinha muito assoreamento, esses problemas. Então, isto aqui é uma das faixas que a gente plantou. Eu acho que aqui deve ter, daqui até aqui, deve ter uns 6 quilômetros. E hoje já está muito mais fechado. Isto é uma foto antiga, e aqui, aliás, já está também fechado. Então, aqui já tem uma mata, e a nossa pergunta era: será que os vetores aqui na mata que a gente plantou 15 anos atrás são iguais a esse aqui? Não está fugindo, não está tendo aquela diluição de diversidade? Será que não é só longipalpos? Será que não é só vetores que estão morando nesse ambiente um pouco menos completo, né? Um pouco mais básico, que ainda não chegou nesse clímax? Então, a gente mostrou no parque, mostrou, aqui mostra um pouco mais, aqui as nossas amostras no parque, que foram aqui, aqui e aqui. Como isto era um experimento associado a um experimento que era associado à pesquisa principal, a gente não teve muita consideração em ter amostras difíceis de conseguir. Então, elas ficam perto da estrada, é uma deficiência, óbvio, e ficam perto da sede do parque, mas como era um projeto, como se fala, exploratório, a gente achou aceitável. A gente também coletou um assentamento, aqui a casas que ficam ao lado da mata, e a gente mostrou na nossa restauração que a gente fez, na restauração de 15 anos. Isto é o nosso setup, isto é o nosso unidade amostral, o tubinho. Então aqui, de novo, o pipeline, a gente tem o tubo que sai da armadilha, a gente usa os PCRs para o 28S, ou seja, a gente ignora todos os lepidópteros que estão aqui dentro, todas as mariposas, todas as moscas, sequencia, a gente ainda está sequenciando externamente lá fora, por causa dos custos, e aliás, você meio desenvolve uma relação com o Providência, né, a entidade comercial que faz o sequenciamento, então a gente ainda faz o sequenciamento nos Estados Unidos, a gente paga $100 para 2 milhões de sequências. Então você imagina que os resultados que eu vou mostrar para vocês foram resultados de um sequenciamento só, mas desse sequenciamento a gente respondeu muitas outras perguntas. Então tem várias coisas que podem ser respondidas simultaneamente. E aqui é o resultado em relação aos flebotomínios. Eu devia ter falado psicódidae porque os primers não deu para ir só atrás exclusivamente dos vetores, mas a gente
teve que abrir um pouco a cobertura dos primers para a família inteira de Psicodidae, que inclui também alguns bichos que não são hematófagos. Mas aqui estão os resultados. A gente achou 19 sequências dentro dentro daqueles tubinhos, eu acho que é 14 ou 15 amostras. A gente fez um replicate, uma das amostras a gente replicou. Não vou, eu estou sendo honesto, não sei porque aqui em uma delas tem, tem sequências, né, que não foram achadas na outra. Eu acho que tem um pouco a ver com o tamanho amostral inicial. Mas se você olhar assim, essas duas que são replicates, só foram as únicas duas que tiveram esta sequência e isso eram 80 ou mais por cento. Então, digamos que provavelmente algo a ver com o tamanho pequeno amostral, e o tamanho das sequências, a quantidade de sequências que foram geradas. Mas, enfim, isto é os resultados. Amostra no parque, 3 parques, 4 humanos com um replicate e 2, 4, 6, 7 na áreas restauradas. E a gente teve esta distribuição das sequências. Eu também tenho que admitir que o 28S tem muito, comparado ao COI, tem muito pouca representação nas bases de dados. Então, eu ainda não posso falar com certeza o que é cada uma dessas sequências, e não quero por razões de... Eu gostaria de ter certeza antes de falar sobre vetores, né? Mas, enfim, a gente tá fazendo isso, está desenvolvendo essa base de dados. Os estatísticos são nada inesperados. Você vê que nas áreas de mata, no parque, a gente tem uma diversidade mais alta, que diminui na área restaurada, e as áreas mais pobres em termos de diversidade de psicólides são áreas peridomésticas humanas. Isto é outra medição de diversidade. É o mesmo padrão. E quando você tenta ver a relação entre essas amostras, você vê que os grupos humanos se agrupam, né? As amostras humanas se agrupam, o parque se agrupa, e as amostras do restauração também se agrupam, fora esta aqui, que não sei bem o que aconteceu, mas enfim, estatisticamente é lindo, é um resultado que mostra que os três são diferentes, e eu diria que para você gerar esse dado de uma forma tradicional seria muito mais difícil, e até eu acho que foi um certo, até surpreendente para as pessoas que compreendem desses bichos que existe essa fidelidade, né, de de cada espécie ser encontrada em um lugar diferente. Enfim, os três hábitats são estatisticamente diferentes. Isto é o trabalho da Lúcia com a Michelle, que sequenciou, né, eu dei para a Lúcia um tubo com DNA extraído do tubo, digamos, um Eppendorf com DNA extraído daquele tubo inicial, e ela fez os PCRs para Leishmania, e a gente achou 5 Leishmania, 3 nas áreas peridomésticas, 2 na área de restauração e nenhuma no mato, que foi interessante. Estes resultados razoavelmente frescos, a gente, embora frescos, mas embora não muito interessantes, a gente achou, dentro daquele mesmo tubo que saiu da arma de ECDC, a gente achou DNA humano. Também tem que admitir que pode ser contaminação mínima, mas também achamos DNA de boi, que é o que mora aqui nestes pastos ao lado da restauração. Então, nada muito interessante, mas mostra um pouco o poder daquele tubo, né? O que a gente pode confirmar dentro daquele único tubo. Isto não é nada muito, o que eu falei até agora não é nada muito revolucionário, tem várias pessoas fazendo as mesmas coisas, mas é uma coisa que eu acho que, pelo menos no Brasil, em umas regiões assim, gigantes, com uns problemas de monitoramento, que deveria ser incorporado, se não superficialmente, se não especificamente, superficialmente para dar um apoio à vigilância tradicional. Então é isso. Essas pessoas aí, algumas, é tudo pessoal do IMT, não sei se estão todos aí, mas que me ajudaram bastante. E eu gostaria de responder dúvidas, porque eu acho isso uma parte especialmente importante do processo.